hora da gente falar do Fala Doutor. E hoje a gente conversa sobre o bem-estar feminino. A gente vai falar de saúde ginecológica. Diversas mulheres, principalmente aquelas que têm uma jornada tripla e precisam cuidar da vida profissional, dos filhos, da casa, acabam negligenciando alguns cuidados com a saúde por conta da falta de tempo. É verdade, viu? Dados recentes mostram que as mulheres ainda são as mais afetadas por condições como diabetes e obesidade, fatores que impactam diretamente o equilíbrio hormonal e a saúde reprodutiva. Além disso, questões como a endometriose e a síndrome do ovário policístico continuam desafiando a rotina de milhares de brasileiras, exigindo atenção aos sinais que o corpo envia, e envia mesmo, tá? Por isso, manter alguns exames em dia é o primeiro passo para o diagnóstico precoce e a longevidade. Para nos ajudar a entender o assunto, a gente recebe aqui a ginecologista a doutora Fabíola Maiella. Seja muito bem-vinda, Fá! Olá! Boa tarde, feliz ano novo! Boa tarde, maravilhoso ano para nós! Para nós! Tudo bem? Que bom te receber! Um prazer estar por aqui favor. com vocês, obrigada pelo convite. Fá, geralmente a gente começa o ano, a gente estava falando aqui das metas, né? Sim. Com as limpezas, com as faxinas, com as metas. Exatamente. E uma das coisas que a gente começa também é falar assim, esse ano eu preciso ir ao médico. Eu, pelo menos, todo janeiro eu fico assim, o que eu preciso ticar nesse mês de janeiro, né? Sim. E ao médico para fazer exames. Exatamente. O melhor médico da mulher é o ginecologista? Ginecologista, porque a gente é a clínica geral da mulher, né? Sim. Então, assim, nada que a gente fala muito ano novo, vida nova e projetos, né? E metas. E aí nada melhor que começar um check-up ginecológico, né? Deixar a vida bem rotineira, mas de acordo com a saúde de um modo geral. Quando a gente fala em ir para o ginecologista, com qual idade a mulher já deve começar, a criança, menina, enfim, começa a procurar o ginecologista? E o que é essa consulta, o que a doutora, né, ou o doutor, eles procuram? Então, normalmente é assim, a primeira consulta a gente orienta na primeira menstruação. Né? Então, ou um pouquinho antes. As mães costumam levar. A paciente ali, a criança está apresentando um brotinho mamário, um pelinho a mais, já começou depilação. Então, assim, é indício, normalmente, cerca de 2 anos após o surgimento do broto mamário, é indicativo que essa menina vai entrar na menarca, né? Que é a primeira menstruação. Então, normalmente, a gente já recebe essas pacientes, essas mães, trazendo as filhas ali, para orientação. Mas normalmente, assim, menstruou, é bom levar para orientar, muitas vezes ainda tem aquele tabu, as mães não falam, né? Normalmente, por que ela está menstruando? O que quer dizer isso, né? Ela virou uma mocinha agora, uma mulher, mas por quê, né? O que isso vai implicar na vida dela diariamente? Então, não é só o sangramento ali todo mês, né? Envolve muitas outras questões. Então, isso, muitas eu recebo ainda com o objetivo dessa explicação, dessa orientação. Boa, até porque quando é jovenzinha, às vezes vem muito, né? E tem esses problemas. Muito. Até a parte hormonal também, que muda sim, muito. Muda muito, né? muda tudo. Tudo. E daí tudo. você não entende o que está acontecendo com o seu corpo, com a sua Exatamente. cabeça, porque você vai ficando mais irritada ou mais chorosa. Então, se você não tem uma orientação, é difícil você passar por essa fase sozinha, né? Exato, entender muito que tá tudo complicado. bem, né? Que tá tudo bem. E aí tem o ovário policístico. Nas primeiras menstruações ali, é muito comum ficar irregular, desce muito, às vezes fica 2, 3 meses sem descer, e de repente vem, e a paciente às vezes quer ir pra praia e tá menstruada. Então tem várias orientações que a gente faz. E os exames, Fá? Quando a gente fala dos exames, quais são os principais exames que a gente deve fazer? Então, assim, uma mulher, né, na faixa ali dos 40 a mais que a gente fala, o exame Papa Nicolau, né, que é a citologia oncótica, que hoje está sendo substituído pelo DNA HPV, que a gente pode falar isso um pouquinho mais para frente, e a mamografia. Então, a partir dos 40 anos, é isso que a gente tem que fazer, Papa Nicolau e mamografia. Se você não for fazer mais nenhum exame, 2 exames principais, é a avaliação do colo uterino para prevenção do câncer de colo e o rastreamento do câncer de mama, né, para prevenir. Então, são 2 exames importantes. Você falou do câncer do colo do útero, né? Eu tive câncer de colo do útero, eu sempre falo aqui. Mas quais são as principais doenças relacionadas a essa parte ginecológica da mulher? Porque existem
N coisas N e coisas, que as mulheres muitas vezes não prestam atenção no seu organismo, né? Então, quais são os principais problemas ginecológicos que as mulheres têm? Normalmente o que a gente vê muito no consultório? O corrimento, né? Corrimento e sangramento irregular. Então a gente fala que até o segundo nome da ginecologia é sangramento, porque tem muito sangramento irregular que a gente recebe, corrimentos nessa fase assim de calor, proliferação de fungos, então biquíni assim, molhado. Biquíni molhado, você fica muito tempo úmida, né, o suor ali na calcinha, ainda, por mais que sempre, em todas as consultas a gente fala, isso está sendo muito propagado para evitar o uso daqueles protetores íntimos, né, diários. Então a gente fala sempre para trocar a calcinha, você não ficar úmida mesmo, porque isso prolifera fungo, principalmente no calor. Mas a gente ainda vê muito câncer do colo uterino, né, a gente sabe que em um dia, né, em 24 horas, a gente sabe ali que tem uma taxa de 19 mulheres, 19 óbitos ainda por câncer de colo uterino, né? Então é muito comum ainda aqui. E câncer de mama, né, que também é o mais comum hoje em dia nas mulheres. Então é isso que a gente vai tentar sempre fazer a prevenção e o rastreamento para evitar essas doenças. Em relação aos cistos também, né? As mulheres falam dos miomas, dá aquele medo. Que tipo de exame que a gente faz para ver e o que realmente eles são? Isso, então assim, o que é muito comum também? Existe uma coisa chamada ovários policísticos, né? Que seria uma doença onde as pacientes, elas têm a síndrome do ovário policístico, aquela doença onde apresenta acne, aumento de pelo, alteração na menstruação e os ovários policísticos, então eles não conseguem, a gente fala que ele não consegue ficar grande o suficiente para ovular corretamente e essa mulher menstruar. Então eles ficam pequenininhos ao redor dos ovários e isso é chamado de ovário policístico, né? Então acarreta outros distúrbios endócrinos, então é uma série de coisas que tem que tratar mesmo, que a base é dieta, atividade física, né? Emagrecimento. E também tem os cistos, que são cistos ovarianos, isso na ginecologia, né? Mas existe cisto no fígado, cisto no rim, mas cistos são a gente fala assim, grosseiramente, umas bolinhas de água que a gente tem que acompanhar. Não necessariamente é cirúrgico, então normalmente existe tratamento clínico que a gente faz e logo ele some. Ou às vezes sozinho, o cisto no ovário, após 2 ou 3 ciclos menstruais, esse cisto some, às vezes é cisto de ovulação. Então depende muito do período que você está fazendo um ultrassom transvaginal, por exemplo, ele já pegaria. Ou para as meninas que ainda, né, não tiveram a primeira relação sexual, um ultrassom pélvico abdominal também já iria ver. Doutora, tem pergunta para você? Vamos lá? Vamos lá. A Simone. Boa tarde, meninas. Tenho 41 anos e tive a minha primeira menarca com 15 anos. Com quantos anos provavelmente faço, né, entro na menopausa? Beijos. Ótima pergunta. Então, o que acontece? Normalmente, a menina, tem muitas que chegam para mim e falam assim, doutor, mas eu menstruei com 9 anos, né? Então, cedo, né? Cedo, né? Então, eu vou entrar na menopausa cedo também? Não. Eu tenho paciente que entrou na menarca, né? Que é a primeira menstruação com 9 anos e entrou na menopausa aos 55. Nossa. Então, assim, ficou muito tempo sob ação hormonal, né? E eu tenho outras que menstruaram com 9 também, entraram na menopausa mais cedo. Então, isso não tem como, assim, eu falar para ela, não, você vai entrar na menopausa esse ano. Não tem como. Ela tem que ir, a gente tem que ir avaliando os sintomas que essa paciente vai sentir, né? Então, são calores, a irritabilidade, insônia, ressecamento, né, da pele, ou ressecamento vaginal de um modo geral e também as dosagens hormonais. Então a gente teria que avaliar essa paciente como um todo, não somente também a avaliação laboratorial, mas como um todo. E ela tem que também ir entendendo o corpo, né? Assim, a gente tem que se observar, porque a gente esquece disso, né? Passa, A Gabi não mais porque passou por uma situação, né? Mas a gente acaba deixando as coisas acontecerem, fala assim, é porque eu tô nervosa, é porque é um período, enfim. E isso só piora, né? Só piora. A gente banaliza muito, né?
Então, não, isso aí tá acontecendo porque foi o que você falou. Eu tô nervosa, tô irritada. irritada, tô no TPM. Mas muitas vezes não, né? Então tem que sempre estar em constante alerta. E eu sempre falo aqui, eu acho que também toda a oportunidade que eu tenho para falar das mulheres, né? Quando eu tive câncer no colo do útero, eu fiquei 2 anos sem ir na ginecologista porque é a época da pandemia. E o meu corpo dava todos os sinais que tinha algo de errado. E quando eu fui buscar, realmente tinha, eu estava com câncer. Então, assim, qualquer sangramento que você tiver, sangramento não é normal, dor não é normal. Em qualquer lugar, não estou falando só na questão ginecológica, mas o seu corpo grita, ele escancara na sua cara. E muitas vezes a gente não tem tempo, porque a gente está trabalhando demais, está cuidando dos filhos demais e não cuida da gente. E o câncer do colo do útero, você pode descobrir com uma lesão, tratar, né, doutora? Sim. De uma maneira muito mais leve antes de se tornar um câncer. Sim. Então, quando você descobre uma doença no começo, ela pode salvar sua vida, né? Exatamente. Ainda tem muito mito. Tem muita mulher que sente medo de colher o Papa Nicolau, né? Que é a citologia oncótica. E isso tem que ser demistificado, porque não existe isso, não dói. Né? É um exame, assim, indolor, o que incomoda... Não deveria doer, né? Se dói também é porque tem alguma coisa errada e pode ser tratado. Realmente. Então, o que às vezes as pacientes reclamam é na abertura ali do espéculo, né? Que é a pecinha que a gente abre para enxergar a olho nu ali o colo do útero. Então, ali a gente vai avaliar infecções, né? Infecções virais, infecções bacterianas e fazer a coleta do Papa Nicolau a fim de detectar as lesões pré-cancerígenas para tratar antes de virar o câncer. Em relação aos hormônios, a gente tem muita gente que está entrando na menopausa, que já está na menopausa. O que a gente deve ficar atento, né? A gente tem falado tanto de hormônios que de repente nem são tão femininos, mas a gente está deixando de repente os principais. O que a gente tem que olhar? Sim. Então, o que a gente tem que perceber sempre, né? A parte de ressecamento vaginal, se você sentir, né? Então, por exemplo, você tá com baixa de libido, às vezes muitas pacientes sentem, mas eu não sei, doutora, se isso tá normal, porque eu tô cansada, eu tô, né, tô cuidando da casa, tô cuidando dos filhos, tô trabalhando, e aí quando eu vejo já passou, já foi. Então, isso a gente tem que prestar atenção. Ressecamento vaginal, insônia, irritabilidade, a menstruação começa a falhar também. Então, começa a vir um mês, aí fica 2, 3 sem vir, aí daqui a pouco vem também. E um caso muito interessante que eu recebo sempre lá no consultório são pacientes que têm uma fratura patológica. Então, foi correr, de repente, fraturou, né, algum osso da perna, de repente. Você vai ver uma paciente que está desenvolvendo uma baixa dosagem hormonal, está entrando no climatério e menopausa. Aí a gente tem que entrar com reposição e fazer um tratamento adequado para essa paciente. Doutora, tem mais pergunta para você. Vamos lá? É a Denúzia. Boa tarde, meninas. Minha bisneta sente muita cólica. O que eu posso fazer para ajudá-la? Bonitinho. Ai, que sofrido! Essa época de cólica, né? Bom, cólicas, então existe, é chamada de dismenorreia, né? Dismenorreia primária e secundária. A primária normalmente é uma cólica menstrual em meninas novas mesmo, né? E que a gente pode fazer? Existem os anti-inflamatórios, não hormonais, só que anti-inflamatório a gente não pode ficar usando assim, né, em grande demanda, direito, né? Pelo risco também renal, né? Então, existe tratamentos específicos, por exemplo, bolsinha de água quente, chazinho, né? Chazinho de camomila, de hortelã, que ali já vai aliviando, um banho quente, evitar, assim, alimentos que sejam muito, vamos dizer, aqueles alimentos quentes, né? Então, alimentos que dê mais constipação, alimentos que dê mais gases também dá uma piorada, então acaba confundindo a cólica. E eu sinto que eu, né, quando eu menstruava, eu achava que soltava meu intestino. Quando eu ficava com Tem muitas com pacientes cólica, que sentem, sabe? E daí se comia alguma coisa tipo mais gorduroso, daí você não sabia se era cólica de ir no banheiro, de dor de barriga, ou se era cólica de cólica. Então, normalmente é isso. Possivelmente é uma menina mais nova, né? Então, normalmente são fatores que a gente tem que orientar. Vai fazer uma atividade física, uma caminhada, coisa que vai ajudando já
na melhora da cólica. É boa. É porque às vezes você ficar encolhidinho só vai piorando, né? Só vai piorando. Você vai só piorando. Então tenta fazer alguma coisinha assim. Exatamente. E ó, colo de bisavó, então, é melhor ainda. Então Chazinho feito aproveita. pela bisavó, Não é? Deita no colinho dela, pede aquele bolinho de chuva. Que, ó, Ai, que pronto. delícia! Ai, quero mesmo sem ter cólica. Não é? Doutora, deixa eu te fazer uma última pergunta. Eu sei que isso renderia uma pauta só sobre isso, endometriose. Sim. A gente tem visto muitas meninas sofrendo também de endometriose, Sim, né? sim. Explica pra gente rapidamente o que é e como a gente pode tratar, e depois você volta pra gente fazer uma pauta só sobre sobre isso. isso. Sim. Endometriose é uma doença inflamatória crônica. Então, normalmente não tem cura, tá? É quando as células do endométrio, que é a camada que reveste o útero por dentro, ela sai em toda a menstruação. Então, toda vez que essa mulher sangra, ela vai ter esse... Normalmente, existem diversas teorias sobre da onde surge, né? O que a gente sabe é que, assim, a teoria mais aceita é que essa endometriose surge depois da primeira menstruação, onde a gente teria uma menstruação retrógrada. Então, em vez dela sair via vaginal, ela reflui pelas trompas. E aí, toda vez que ela menstrua, acaba formando focos de endometriose. Então, a gente pode ter endometriose na bexiga, no ovário, propriamente no útero também, que é chamado de adenomiose, que é uma endometriose ali só da camada do útero. Tem casos relatados de endometriose de pulmão. Então, assim, Meu Deus. toda cavidade que se comunica, a gente pode ter endometriose. Qual é o tratamento? Bloquear a menstruação. Então, a gente tem que bloquear essa menstruação e avaliar. Essa paciente precisa de uma cirurgia? Está gerando infertilidade? Está gerando, por exemplo, abortos de repetição? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Nossa, muita coisa, né? Muita coisa. Vamos fazer uma só sobre Vamos. endometriose? E respondendo as perguntas, porque a diretora falou que chegaram muitas perguntas, tá? Então já seja bem-vinda numa próxima vez para responder. Obrigada, será um prazer. Muito obrigada. E já que chegaram muitas perguntas, né? O contato da doutora também está no nosso Instagram, está aparecendo aí na tela, então você pode ir falar com ela, tirar aí tudo o que você precisa para começar o ano bem. E eu falo que assim, nossa ginecologista é nossa amiga. Trate ela como sua amiga, de verdade. Tem ali o contato dela, vá sempre no consultório, fique à vontade para você falar do que for, porque assim você vai cuidar melhor da sua saúde também, né? Não esconda nada e não se culpe também por nada, né? Isso.